Pessoal, eu quero trazer nesse segundo vídeo outras duas dicas. Primeiro, a tríade da PNL, nós vamos explicar daqui a pouco, e 5 dicas importantes, além do que eu falei no primeiro vídeo, para que você desenvolva mais sua comunicação. Quando nós falamos da programação neurolinguística, a PNL, nós estamos falando então de uma reprogramação de crenças, de comportamentos e de uma maneira, vamos dizer assim, mais assertiva de nos posicionarmos no mundo, de tomarmos consciência dos nossos pensamentos e das nossas ações. Então eu trago essa tríade aqui de corpo, mente e linguagem, e é uma tríade comprovada cientificamente que o nosso corpo e a nossa mente estão conectados através da linguagem que temos com nós mesmos. Então, quando falamos de comunicação, o primeiro passo é a comunicação intrapessoal. O que vem a ser a comunicação intrapessoal? A comunicação que eu tenho comigo mesmo. Então, qual é o tipo de comunicação, qual é o tipo de linguagem que você está mandando para você mesmo? Por exemplo, se eu mando uma linguagem negativa, não vai dar certo minha vida, tudo que acontece comigo de bom, logo depois vem algo ruim. Se você tem uma linguagem muito negativa, você cria imagens mentais negativas. E isso interfere automaticamente na liberação hormonal, no caso aqui de muito cortisol, no seu corpo, em que você sente uma tensão muscular, uma dor de estômago ou algo até muito pior. Por isso que corpo e mente estarem conectados, o cuidado, aqui a dica é o cuidado com a sua comunicação intrapessoal, a maneira como você fala com você mesmo. Então, por exemplo, você tem a oportunidade de falar em público para alguém. Você tem a oportunidade de vender uma ideia, de vender um serviço, até num grupo de clientes, uma pequena apresentação que você vai fazer. E antes você fala assim, meu Deus, não vai dar certo, eu não sou bom nisso, eu não vou conseguir passar a minha mensagem. Se você tiver esse diálogo interno, observe aqui, como nós já falamos. Imagine as imagens mentais que você vai criar na mente e automaticamente você sente isso no seu corpo. Uma linguagem positiva faz com que você crie imagens mentais positivas e você tem liberação aí de serotonina, de endorfina, outros hormônios, e você sente-se melhor nesse caso. O que eu estou falando aqui dessa tríade da PNL de corpo e mente estarem conectados através da linguagem, muito provavelmente vários de vocês conhecem de um vídeo TED da Amy Cuddy que fala sobre essas questões. Vou colocar o nome dela aqui, e quem ainda não assistiu esse vídeo TED, pode procurar aí na internet e pegar a ideia da Amy Cuddy, que ela fala exatamente sobre essa questão de liberação hormonal, de corpo e mente estarem conectados e a importância de posturas assertivas. Se você já entra derrotado numa comunicação, você queixo baixo, olhando para baixo, uma postura na defensiva, nessa postura aqui defensiva de tensão, vai fazer com que você sinta-se pior ainda. Você libera excesso de cortisol, você vai sentir pior ainda. Uma postura mais assertiva, abre o peito, uma postura de olhar um pouco mais para cima. Ela até fala no vídeo, a postura que ela fala da Mulher Maravilha, de você colocar aí as mãos na cintura, mostrar credibilidade. Então, a postura da Mulher Maravilha ou do Super-Homem, que você mostra essa credibilidade, você mostra para que veio, você acredita naquilo que você falou, relembrando o ABC na comunicação, você passa credibilidade, você gosta daquilo que você fala. Essa postura assertiva faz com que o seu corpo, faz com que sua mente responda melhor e seu diálogo interno automaticamente fica positivo. Então, atenção a essas 3 variáveis. Todas as 3 estão conectadas, corpo, mente e linguagem, e é o que a gente chama da tríade da PNL. Como a PNL nos ajuda, da maneira como nós falamos com nós mesmos, a reprogramarmos nossa neurologia. Então fica a dica, cuidado com aquela pessoa que talvez que você conheça, que ela já fica sentada, sabe aqueles cursos em que todo mundo vai na frente falar alguma coisa, ou então a empresa pede para que todo mundo fale alguma coisa naquele momento, e a pessoa fica lá sentada no lugar dela, esperando a vez dela, falando assim, meu Deus, quando que será que vai chegar a minha vez? Como é que vai ser? Já fica com a mão suada, pálida, tremendo. Por quê? Porque ela está criando imagens mentais
que faz com que isso reflita no corpo. Tá? Então, muita atenção a essa tríade. E ligado a ela, 5 dicas importantes para uma boa oratória. Respire. Respira pelo nariz antes de uma apresentação, de uma venda para um cliente, porque a todo momento a gente está se comunicando e a todo momento a gente precisa colocar impacto, credibilidade na nossa comunicação. Respira pelo nariz, solta o ar pela boca, lentamente você começa a reduzir frequência cerebral e sentir-se mais tranquilo. É a primeira dica. Modelagem é modele alguém que vem nesse momento na sua cabeça, que na sua opinião é um bom comunicador, é um bom orador. Quem você conhece que manda bem na oratória, que manda bem na comunicação? Conversa com essa pessoa. Pergunta para ela qual é a dica que você me dá, como que você faz para passar credibilidade na comunicação, que tipo de linguagem você usa. Isso é modelagem. Se alguém faz algo muito bem, você pode aprender a fazer e trazer para a sua vida, que é uma das bases da PNL também, a modelagem. Mesmo que você não conheça a pessoa, você fala assim, eu vou ver vídeos do Obama, por exemplo, que eu considero um bom comunicador. A partir dos vídeos que estão disponíveis no YouTube do Obama falando, eu já começo a fazer algumas modelagens, a maneira como ele usa a expressão facial, a maneira como ele fala, a maneira como ele se porta. Então, não necessariamente é necessário aquela pessoa que você vai e conversa com ela, que você tem esse tete-a-tete com ela. Você pode modelar pessoas até por vídeos, se você não tiver esse contato com ela. Então, respire. Modelagem, treino é outra dica. Comunicação é uma habilidade. Quanto mais nós treinamos, melhor nós ficamos. Ninguém nasce sabendo se comunicar com eficácia. Eu posso concordar que existem pessoas que se comunicam bem de natureza. Eu concordo com isso. Desde que você saiba que quanto mais você treina, melhor você fica. É treino, treino, prática, prática, e você vai se aperfeiçoando no exercício da comunicação. Tudo depende do seu esforço, suor e dedicação para que você possa falar cada vez melhor, tá? Naturalidade, que seja natural, nada pior, e eu vou dar uma dica aqui, de talvez alguns professores que você teve, que você se lembra e fala assim, gente, mas ele parecia que falava a coisa toda decorada, o mesmo tom de voz, o mesmo ritmo de voz a aula inteira. Ele não estava passando natural, ele não estava sendo natural. E isso faz com que você perca completamente a credibilidade naquela pessoa. Naturalidade, passe assim algo que é uma diversão, porque quando eu dou aula, por exemplo, eu gosto de me divertir, de curtir o que eu estou falando. É muito legal estar nessa câmera falando para vocês. Quem sabe alguns de vocês que estão me ouvindo aí já vão pegar algumas dicas e já vão usar imediatamente. Então essa naturalidade é muito importante. E muita atenção ao seu público. Se você está falando para alguém, está lá, aqui muitas vezes nós estamos falando nesse momento de pandemia, à distância, mesmo quando a gente faz, por exemplo, uma reunião via Zoom. Vou dar um exemplo aqui, né? Uma reunião via Zoom, via Teams, e você vê a carinha da pessoa ali, mesmo que não seja presencial, a cara da pessoa, o rosto dela mostra muito de como é que ela está percebendo sua comunicação. E por isso essa atenção, será que agora é hora de eu parar de falar um pouco e ouvir mais? Será que agora é o momento de eu ser mais incisivo no que eu quero passar? Por isso que é muito importante que a sua comunicação seja feita de acordo com as reações de quem está do outro lado. Então são 5 dicas importantíssimas aqui, claro que não estou esgotando o assunto, mas a tríade da PNL, que são ferramentas com certeza muito úteis para você. Valeu, pessoal.